Bom dia, igreja. Passa já com todos, amém? Como foi dito aqui no início do nosso culto, hoje é um dia especial, né? Nós estamos realizando o primeiro batismo aqui na COD, né? Aqui na COD, aqui no nosso prédio da COD. Nós já realizamos outros batismos, né? Mas sempre em outros lugares. E o Senhor tem nos dado aí um direcionamento, né? Principalmente o pastor Leandro, a pastora Karina. E será a primeira vez que nós vamos batizar os nossos irmãos aqui. E nosso coração está queimando de alegria por isso, porque a gente entende que o Senhor está se movimentando com algo novo sobre as nossas vidas. E se você estiver atento aí, como o pastor Daniel acabou de dizer, meu irmão, você vai fluir também nisso, você vai romper nisso em nome de Jesus, amém? Então daqui a pouco os irmãos irão encarar essa água aqui, que eu creio em nome de Jesus estará quente, aleluia, pelos olhos da fé, né? Mas antes nós vamos ouvir aqui uma palavra, glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, e você abrisse comigo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, eu creio que Deus tem algo a ministrar às nossas vidas e o nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, pega a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, não sei como que você veio hoje para a igreja, independente se é o livro ou se é no celular, bom que você tenha. Atos capítulo 8, versículo 4, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém, igreja? Vou repetir aqui o finalzinho. Assim houve grande alegria naquela cidade. Senhor Deus e Pai, ministra agora, Senhor, os nossos corações. Senhor, da mesma forma que o Senhor se manifestou aqui no início, Deus, nós cremos que até o final o Senhor estará no controle e na direção deste culto, Pai. Envia, Senhor, esta palavra ao coração de todos aqueles que estão ouvindo. Deus, ministra agora, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que não seja o homens, mas que seja a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o contexto dessa história, é que a igreja que estava em Jerusalém, formada ali pelos 120 primeiros discípulos, mais os apóstolos, ou os apóstolos inclusos, eles estavam passando por um momento de grande avivamento, um momento de grande ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha sido derramado ali em Atos 2, sobre a vida dos primeiros discípulos, e os discípulos agora eles pregavam e pregavam de uma forma diferente, cheios de poder, cheios de intrepidez. Muitos sinais, muitos prodígios estavam acontecendo. Só que a Bíblia também diz, irmãos, que uma perseguição se levanta contra esta igreja que estava em Jerusalém. Um grande levante vem contra esta igreja. E por causa desta perseguição, alguns discípulos deixam Jerusalém, são dispersos de Jerusalém e começam a sair dessa cidade, começam a sair de Jerusalém. Estavam indo para a Judéia, estavam indo por Samaria, e em cada lugar que esses discípulos colocavam a planta dos pés, eles aproveitavam para anunciar o Evangelho. Aproveitavam para falar acerca de Cristo. Aproveitavam para falar acerca da obra redentora do Senhor na cruz do Calvário. Dentre esses discípulos, havia um especial chamado Filipe, que se direcionou para Samaria. E lá em Samaria, ele começou a agir da mesma forma, a anunciar a palavra, a pregar a palavra. E as pessoas começaram a vir, as pessoas começaram a se juntar a Filipe, e começaram a ouvir aquela palavra. E aquela palavra começou a agir no coração, na vida dessas pessoas. Muitos sinais também começaram a ser vistos naquele lugar. A Bíblia diz, queridos, que coxos foram sarados,
foram curados, paralíticos foram ali colocados em pé para novamente caminhar, para novamente levar a sua vida comum, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Pessoas endemoniadas eram levadas até a presença de Filipe, e Filipe orava e as pessoas então eram libertas. Cadeias eram quebradas, algemas eram quebradas. Não importava quanto tempo a pessoa estava sofrendo, não importava quanto tempo a pessoa estava numa condição de humilhação, uma condição de vexação. Quando aquelas pessoas eram tocadas pela palavra do Senhor, elas sofriam uma transformação. O mesmo Espírito que estava lá agindo através da vida de Filipe, é o mesmo Espírito que está agindo e operando nas nossas vidas aqui nesta manhã. E eu creio que da mesma forma que cadeias foram quebradas ali naquele dia, cadeias serão quebradas aqui nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Talvez você ache aí no teu coração que você veio apenas para participar de mais um culto, mas eu creio que o Senhor, Ele está agindo, Ele está operando. Até a última palavra deste culto, irmãos, até o último instante deste culto, o Senhor, Ele vai tocar em seu coração, Ele vai tocar em sua vida. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que houve uma grande alegria naquela cidade. Aquela cidade foi impactada pela palavra do Senhor. Foi impactada, irmãos, pela vida de um homem que se propôs a obedecer aquilo que o Senhor estava ordenando. Quando a Bíblia diz, irmãos, que houve uma grande alegria naquela cidade, a Bíblia está querendo dizer, irmãos, que houve um avivamento naquela cidade. As pessoas foram avivadas pelo toque do Senhor, avivadas pela presença do Senhor. E deixa eu te dizer algo, avivamento, irmãos, não é somente falar em línguas. Avivamento, irmãos, não é apenas sentir uma alegria no espírito. Avivamento não é apenas se sentir um pouco melhor com o momento que nós estamos vivendo, como o pastor Daniel mesmo disse. Avivamento, irmãos, é uma transformação de dentro para fora. É uma mudança de dentro para fora, uma mudança profunda. E não ocorre apenas dentro da igreja, mas ocorre, irmãos, em todos os setores da cidade. Pessoas, irmãos, dos mais longínquos lugares da cidade são impactadas por este avivamento. Então Filipe, ele conseguiu provocar dentro daquela cidade um grande avivamento. Só que aí ocorre algo. De repente, no meio de toda aquela movimentação, de repente, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, a Bíblia diz assim, que um anjo do Senhor, ele vem até Filipe e ele traz uma mensagem da parte do Senhor aos ouvidos e ao coração de Filipe. E qual era a mensagem? No versículo de número 26, diz assim a palavra: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. O Senhor traz essa mensagem ao coração de Filipe, olha, você está no meio de toda essa movimentação, o avivamento está ocorrendo aí dentro dessa cidade, glória a Deus por isso, glória ao meu nome por isso. Mas agora, Filipe, o direcionamento é outro. Eu preciso que você saia do meio deste avivamento, saia do meio dessa movimentação, e que você vai para uma estrada. E eu já estou te dizendo, é uma estrada deserta. É um lugar que não tem ninguém. É um lugar que você não vai encontrar muita gente. É um lugar que estará, a princípio, apenas você. E na mesma hora, Filipe, ele não questiona, ele se levanta e vai. E o que o Senhor queria agir no meio daquela estrada deserta? Qual era a intenção do Senhor, irmãos, em levar Filipe para aquele lugar deserto? O texto continua, diz assim, olha, ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que você está lendo? E ele respondeu, como posso eu entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura.
ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, e ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Olha só, irmãos, preste atenção por um instante. Filipe chega então naquela estrada deserta. E a Bíblia está dizendo agora que um homem eunuco, um homem importante lá dos etíopes, um homem que tinha um importante, cuidava das finanças lá da rainha dos etíopes, estava passando numa carruagem. E a Bíblia diz que este homem estava lendo uma porção da palavra do Senhor, Isaías 53. E a passagem, irmãos, falava a respeito do quê? De Cristo. Falava a respeito, irmãos, do Cordeiro, que foi levado ao matadouro e sem abrir a sua boca, sem murmurar, sem reclamar, se entregou por mim e por você. Estava falando acerca de Jesus Cristo. Só que o homem lia, mas não conseguia entender o que significava. Então ele pergunta para Filipe: olha, eu não estou entendendo. Eu leio esta passagem, eu leio o que está escrito, mas eu não consigo compreender, não consigo assimilar o que essa palavra quer dizer no meu coração. O profeta está falando de si próprio ou ele está falando de alguém? E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Filipe aproveitou aquela oportunidade para anunciar a Jesus Cristo ao coração daquele eunuco. E ele começa, a partir daquela palavra, a dizer: olha, preste bem atenção, está falando acerca de um homem que veio à terra, que pisou nesta terra, e ele começou a andar por toda a Galileia, e a realizar sinais, prodígios e maravilhas. E este homem não veio só com o intuito de curar, de libertar, mas este homem veio com o intuito de dar uma nova vida, de dar uma nova direção para o homem. Aquilo que um dia o diabo conseguiu arrancar do homem e conduzir este mesmo homem para a desgraça, para o pecado, para a condenação. Esse Jesus que você está lendo aí na Bíblia, ele veio para desfazer as obras do inimigo, desfazer as obras do diabo e dar um novo direcionamento para a vida das pessoas. Uma nova direção, uma nova vida, uma nova história para a vida das pessoas. E esse mesmo Jesus foi aquele que foi incompreendido por alguns religiosos, muitas pessoas da época, e ele foi então entregue no madeiro, ele foi entregue na cruz do Calvário, ele sofreu, ele padeceu, ele foi ali, entregou a sua própria vida ali no madeiro, foi colocado numa sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vive e reina para todos sempre. Filipe estava, o que, irmãos? Evangelizando o coração daquele eunuco, ministrando o coração daquele eunuco. Olha, eu não sei qual foi a sua vida, eu não sei qual foi a sua história, mas não é à toa, não é por acaso que você está lendo essa passagem, essa porção da Bíblia, da palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer trazer algo novo ao seu coração. Ele quer realizar algo novo sobre a tua vida, algo novo sobre a tua história. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que naquele mesmo instante, aquela palavra liberada por Filipe, irmãos, foi como uma flecha que aqueceu o coração daquele eunuco. Agora preste atenção em algo, que Deus que é esse, irmãos? Que tira uma pessoa de um movimento, de um grande avivamento, e coloca essa mesma pessoa no meio de uma estrada deserta. Que Deus é esse, irmãos, que está vendo ali o negócio acontecer, que está vendo ali uma multidão, irmãos, sendo transformada, uma multidão sendo tocada, e de repente ele pega essa mesma pessoa e tira do meio dessa multidão e leva ali, irmãos, para uma estrada deserta. Que Deus é esse? É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós glorificamos. Porque para Deus, irmãos, não importa se é multidão, não importa se é uma pessoa, não importa. O que importa é que a pessoa seja impactada pelo seu agir e pelo seu operar. E aí, irmãos, quando eu estava orando durante toda essa semana e preocupado com que o Senhor iria nos direcionar aqui a ministrar, a falar ao coração dos irmãos, o Senhor fazia uma pergunta ao meu coração e falava: quantas pessoas você tem tocado? Quantas pessoas você tem conseguido alcançar? Quantas pessoas você tem conseguido falar acerca do amor de Cristo?
Quantas pessoas você tem conseguido impactar com a tua vida, impactar com a tua história? Filipe, irmãos, ele conseguiu impactar ali uma geração, uma multidão. Muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas foram transformadas. Mas Filipe também conseguiu, irmãos, impactar apenas uma pessoa. Apenas um homem, um só homem, foi tocado, irmãos, pela ação do Espírito Santo, através da vida de Filipe. E sabe, amados, eu me preocupo, porque se eu não tenho conseguido tocar nem ao menos uma pessoa, amados, qual é o sentido, então, do meu cristianismo? Qual é o sentido, então, irmãos, de abrirmos os nossos lábios e falar acerca de Cristo? Se nós não temos conseguido, irmãos, alcançar a vida apenas de uma pessoa, irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Deus vivo? Ah, pastor, eu estou aqui porque eu preciso de uma vitória, eu estou aqui porque eu preciso de uma bênção, amém. Glória a Deus. Talvez esse tenha sido o primeiro motivo que te trouxe à presença do Senhor. Mas a partir do momento que você começa a ouvir a palavra do Senhor, a sua mente precisa mudar, o teu coração precisa mudar. Porque nós não servimos a Deus por aquilo que o Senhor pode fazer a nós. Nós não servimos ao Senhor por aquilo que Ele pode dar em nossas mãos. Nós não servimos ao Senhor por aquilo que Ele pode, irmãos, melhorar a nossa vida. Nós servimos ao Senhor, irmãos, por aquilo que Ele pode fazer através de mim, na vida de uma outra pessoa, na vida de um outro alguém. O que está nos faltando, igreja? O que falta para mim? O que falta para você? Para tocarmos a vida das pessoas, para alcançarmos a vida das pessoas. Hoje, irmãos, nós vamos ter aqui batismo. Glória a Deus por isso. Dá um glória aí, igreja. Aleluia. Nós vamos descer aqui as águas, nós vamos matar, sepultar aqui pessoas, irmãos, para o mundo. E pessoas vão aqui ressuscitar para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque alguém tocou nessas pessoas. Alguém se aproximou dessas pessoas. Alguém foi até essas pessoas, irmãos, e fez com que essas pessoas entendessem aquilo que ele está vivendo. Aquilo que foi depositado sobre a sua vida, aquilo que foi depositado sobre a sua história. Só que nós não vamos conseguir, irmãos, ir adiante, alcançar mais pessoas, se não houver disposição em nossas vidas e em nosso coração. O que é que nos falta? Primeiro, nos falta sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor fala. Sensibilidade para escutar aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração, irmãos. Todas as vezes que você vem à igreja, todas as vezes que você se coloca aqui, irmãos, não é apenas uma palavra para você se sentir melhor. Não é apenas uma palavra, irmãos, para tirar você daquele dia de angústia. Não é apenas uma palavra, irmãos, para te dar uma estratégia para você vencer, talvez uma luta, uma dificuldade que você esteja vivendo, experimentando. Todas as vezes que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, é o Senhor, irmãos, nos dando direcionamento de como fazer com que o nome dEle seja glorificado aí do lado de fora. Então, às vezes, Deus usa o pastor Daniel, o pastor Eudes, as pastoras, o pastor Leandro, a pastora Karine, que estavam conosco aqui essas 3 semanas passadas, mas é para que o Senhor nos direcione a exaltar o nome dEle, aonde quer que os nossos pés sejam colocados aí do lado de fora. Então, muitas vezes Deus fala, mas nós não ouvimos. E por que não ouvimos? Porque talvez a gente esteja ali perdido no meio da multidão. Talvez a gente esteja perdido ali, irmãos, no meio de tantas coisas que nós realizamos, de tantas coisas que nós fazemos. É multidão de pensamentos, é multidão de problemas, é multidão de preocupação. E o Senhor está dizendo assim, olha, para. Há um tempo em que você precisa parar, mesmo no meio de tudo aquilo que grita ao teu redor. Você precisa parar, porque ainda assim eu ministro e eu falo ao seu coração na sua intimidade. Muitas vezes Deus não berra, Deus não grita. Muitas vezes a voz do Senhor, irmãos, ela é sensível. A voz do Senhor, ela é baixa. Mas uma coisa é certa, Ele continua a falar, Ele continua a ministrar, Ele continua a liberar a sua palavra. Basta, irmãos, que eu e você prestemos atenção naquilo que Ele está liberando sobre nós. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos alcançar, porque a gente acha que a pessoa que não tem Jesus precisa vir até nós. E não nós, que temos a Jesus, ir até a pessoa que não tem. A gente acha, irmãos, que aquele que não tem o Senhor, aquele que não conhece o Senhor, um dia ele ainda vai bater na minha porta, ele vai pedir oração, ele vai pedir socorro, ele vai pedir ajuda, e aí então eu vou abrir os meus lábios e vou fazer aquilo que o Senhor deseja. Quando na realidade quem carrega a verdade, irmãos, somos nós.
Existe, irmãos, algo depositado sobre a tua vida e sobre a tua história. Existe, irmãos, uma ousadia de Deus dentro de você. Quando você abre a boca para falar, irmãos, não é apenas você falando, mas é o Senhor usando a tua vida para falar e para ministrar os corações. Pastor, eu não creio que eu fale em direção, em vontade do Senhor, eu não creio que eu fale segundo o querer do Senhor. Eu creio, irmãos. Eu creio que quando você abre a boca e quando você fala em nome de Jesus, irmãos, você está falando aquilo que o Senhor te ordenou a falar. Mas eu já preguei tantas vezes, eu já falei tantas vezes, já ministrei tantos corações, e nunca houve resultado. O resultado, irmãos, não somos nós, amados, que examinamos. Talvez uma palavra que você tenha liberado há meses, há anos atrás, talvez lá atrás não tenha tido resultado. Mas o tempo passa, e aí de repente você encontra com a pessoa, e a pessoa está na presença do Senhor hoje. Está louvando a Deus, está engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você encontra com a pessoa e fala, olha, foi aquela palavra que um dia você liberou sobre minha vida. Ah, mas você achou que não ia dar fruto? Achou que não ia dar resultado? Sabe por quê, irmãos? Porque quem faz a palavra produzir frutos não é você, é o Senhor. A nossa responsabilidade é liberar a palavra. A nossa responsabilidade é pregar. Irmãos, está sobre você o encargo de conduzir as pessoas aquilo que hoje você conhece, que você entende ser realmente o caminho. Está sobre nós, irmãos, essa responsabilidade. Acho que semana passada que veio os irmãos ministrarem o louvor aqui, semana passada ou retrasada, não me lembro. E foi semana passada, né, pastor? E o irmão estava ministrando aqui o louvor, e aí o pastor Daniel subiu aqui no altar para começar, para iniciar a pregação da palavra. E aí o pastor liberou uma palavra dizendo assim, ô irmão, glória a Deus pela sua vida. É bom servirmos irmãos, estar ao lado de irmãos que criem ambientes para que a gente possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Há irmãos que criam ambientes para que a gente possa exaltar e bendizer o nome do Pai. E é isso que o Senhor fez de você. Você é um homem e uma mulher, irmãos, preparado para criar ambientes onde as pessoas entendem que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Onde você colocar a planta dos teus pés, onde você entrar, o Senhor te convida, o Senhor te chama, irmãos, a criar este ambiente, a fazer com que as pessoas entendam que você serve a Deus, que você tem um Deus vivo, que você tem um Jesus, irmãos, que morreu no Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e quer tocar na vida dela também. Pessoas que criem este ambiente para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Às vezes, irmãos, nós associamos o agir de Deus apenas com o nosso pessoal. Deus quer agir na minha vida, Deus quer agir na minha história, amém. E Ele está agindo, está operando, todos os dias o Senhor, Ele opera em nossa vida. Mas eu também preciso entender, amados, que o Senhor me chamou para derramar sobre a vida do próximo, para alcançar a vida do meu próximo, para alcançar a vida de quem está ao meu lado, de quem eu me relaciono, de quem eu tenho ali realmente um contato, que faz parte ali da minha história, que faz parte ali da minha vida. Sabe o que é, pastor? Eu não queria ser crente. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós não somos crentes, nós somos cristãos. Houve um tempo, amados, onde havia esse rótulo, né? Ah, o crente A, o crente B, o crente da igreja A, o crente da igreja B. E na realidade nós não somos crentes. Nós somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E eu não sei se você já percebeu, irmãos, existe uma sede nos dias de hoje. Se você parar, irmãos, na fila da padaria para comprar pão, e tiver alguém ali, e você trocar meia dúzia de palavras, e de repente, se você começar a falar acerca de Jesus Cristo, essa pessoa ela vai se derramar ali na fila da padaria. Às vezes você vai no mercado, a mulher está passando a sua compra, aí você olha para ela e você libera uma palavra, olha, Jesus tem um plano para a tua vida. Você olha nos olhos da pessoa, já começa a escorrer uma lagriminha aqui no olho dela. Por que isso, pastor? Porque as pessoas estão sedentas para ouvir, irmãos, acerca de Jesus Cristo. As pessoas estão sedentas, irmãos, para conhecer o Deus que nós glorificamos, que nós exaltamos. Mas onde é, irmãos, que elas vão ouvir se nós não abrimos a nossa boca? Onde estão os Filipes? Onde estão as pessoas determinadas, irmãos, a realizar esta obra? Eu não sou pastor, mas quem disse que tem que ser?
Eu não sou evangelista, mas quem disse que tem que ser? Eu não tenho cargo. Quem disse que tem a ver com cargo? Tem a ver, irmãos, com consciência de quem você é. E nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, irmãos, eu quero que o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, conheça essa mesma alegria, conheça esse mesmo Deus que eu estou servindo. Irmãos, Filipe, ele anuncia o evangelho ao coração daquele homem, daquele eunuco. E aí a Bíblia Sagrada diz assim, que surge uma dúvida no coração dele, né? Ele fica com dúvida. Qual a dúvida? E agora, o que é que eu tenho que fazer? Você pregou acerca de Jesus, e o que eu preciso fazer agora? E na realidade, irmãos, essa é o agir de Deus, é o agir do Espírito Santo. Toda vez que nós falamos acerca de Jesus, todas as vezes que nós falamos acerca do Senhor, o que gera no coração das pessoas é a dúvida. Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso realizar agora? O que eu preciso fazer agora? Qual é a minha próxima atitude? Ok, eu entendi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fora Ele não tem salvação, fora Ele não tem um outro caminho, fora Ele não tem uma outra direção, e não tem. Qual é o meu próximo passo? Aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Filipe e o eunuco estavam passando por uma estrada, e o eunuco ele vê ali uma espécie de um lago, e ele fala assim, olha, ali está a água. O que me impede de ser batizado? O que me impede de descer as águas? É o próximo passo. Nada te impede. Você crê que Jesus Cristo é realmente o caminho, a verdade e a vida? Você crê no Senhor? Creio. Então nada pode te impedir. E aí a Bíblia diz que eles desceram da carruagem, o eunuco desceu as águas, Filipe desceu as águas, e naquele mesmo dia, irmãos, Filipe batizou o eunuco, e ele se coloca agora em pé, irmãos, restaurado e renovado para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. A minha função, irmãos, enquanto servo de Deus, é levar o meu irmão a um próximo nível. É fazer com que o meu irmão, ele encontre o propósito da vida dele, da história dele. A nossa função, enquanto cristãos que nós somos, é levar os nossos irmãos, a ter mais comunhão, a se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo. Filipe sai daquela movimentação, vai para uma estrada deserta, e ele faz com que este homem, irmãos, ele saia de um estado e ele avance nesse estado em proximidade ao Senhor. Desceu as águas, foi batizado, foi restaurado para a glória e honra do Senhor dos Exércitos. Não tem outro caminho. O caminho é o Senhor. Mas não tem um ditado que diz aí, pastor, que muitos são os caminhos que levam a Deus. Um só caminho leva a Deus. E esse caminho tem nome, é Jesus. Um só caminho te conduz ao Senhor. E esse caminho tem nome, é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, hoje entenda isso, entenda a sua responsabilidade no reino. Entenda a sua responsabilidade como servo de Deus. Faça a diferença no trabalho, onde você ganha o teu pão. Faça a diferença na tua escola, onde você estuda, na tua faculdade, onde você estuda. Faça a diferença no meio da tua casa, no meio da tua família. Mas entenda, o Senhor te chamou para algo maior. Ele quer fazer o que fez em você, Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Ele quer realizar na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos batizar algumas pessoas, e eu queria falar aqui algumas coisas acerca do batismo. Rápido, para que você entenda. Primeira coisa, eu não estou pronto ainda para me batizar, pastor. E quem disse que você vai estar pronto? Fala para mim qual é a época que você vai estar pronto para descer as águas. Porque se você perguntar para mim se eu estou pronto para alguma coisa, eu vou dizer para você, eu também não estou. Mas estou sendo aperfeiçoado a cada dia. Estou no processo diário, né, pastor Deus? Estamos no processo diário. Então, muitas vezes a pessoa, ela olha para a água, ela olha para o batismo. Você vai se batizar, irmão? Eu até queria, mas eu não estou pronto ainda. Por que você não está pronto? Porque tem algumas coisas que precisam ser removidas da minha vida, tem algumas coisas que eu preciso dar cabo, tem algumas coisas que eu preciso mudar, algumas coisas que eu preciso, e eu vou te dizer algo. Você vai passar a tua vida inteira protelando e não vai descer as águas do batismo. Porque não importa o que você faça, irmãos, você nunca estará pronto. Deixa eu te dizer algo, Jesus não te ama mais ou menos por aquilo que você faz.
ou por aquilo que você deixa de fazer. O amor do Senhor já foi derramado na cruz do Calvário por nós, meu amado. E Ele te ama naquela medida, e naquela medida Ele permanece, meu amado. Então não adianta você falar, eu vou melhorar, eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer A, ou B, ou C, ou D, porque você nunca estará pronto. E você precisa entender algo, quando você se propõe, irmãos, a descer as águas do batismo, você está adentrando na graça do Senhor. E a graça do Senhor, irmãos, é um favor não merecido. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Mas ainda assim, o favor de Deus vem sobre nós. Às vezes a gente passa na casa de algumas pessoas e está escrito, não falando mal, né, mas está escrito lá, agradeço a graça alcançada, né? Agradeço a graça alcançada, e a graça a gente não alcança. A graça, irmãos, ela é dada, é gratuita. Basta, irmãos, que eu entenda isso, que eu entre, que eu adentre nesta graça. Pastor, eu quero me batizar. Então o senhor está dizendo que eu posso me batizar mesmo com todos os problemas que eu tenho? Eu estou dizendo. Pastor, eu quero descer as águas, mas eu tenho uma série de dificuldades e o senhor tem certeza? Tenho, eu não preciso nem saber qual é o teu problema. Eu não preciso nem saber qual é a luta que você está passando, qual é a dificuldade que você está passando. Eu só preciso saber, irmão, se você deseja realmente, se você entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus Cristo é o teu Senhor. Entende isso? Entendo, glória a Deus. Deixa agora, irmãos, o Senhor agir, o Senhor trabalhar. O que precisa tirar, Ele vai tirar, irmãos. Com o tempo Ele arranca, com o tempo Ele remove, e o melhor de Deus acontece sobre a tua vida. Pastor, não tem curso? Não tem nenhum cursinho aqui para a gente fazer, me preparar para o batismo, me preparar para descer as águas. O curso é esse aqui, ó, rápido. O curso é esse. É você entender e você desejar no teu coração e descer as águas. E ir, irmãos, até onde o Senhor Jesus está te aguardando, está te esperando, para que você cumpra o propósito dEle. Não tem curso. Eu sou de uma época, irmãos, onde você tinha que se preparar um mês antes, fazer curso, entender, compreender, e às vezes a pessoa fazia um mês de curso, descia as águas, se batizava, no outro dia já não estava mais na presença, não queria saber de mais nada. Mesmo com curso. Quantas pessoas fizeram curso e hoje não tem compromisso algum com Deus, compromisso algum com o Senhor? Porque o curso, irmãos, é o Senhor ministrando a tua vida aí, olha, o Senhor falando ao teu coração. E queridos, eu creio que o Espírito Santo está queimando dentro de você. Eu creio que o Espírito Santo está queimando dentro da tua vida, dentro da tua história. Pastor, e depois que eu me batizar, como é que vai ser? Eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando? Sim, nós ainda erramos, nós ainda pecamos. Mas aquilo que a gente costuma dizer, né? Hoje o pecado é um acidente. Não é mais algo corriqueiro, não é mais algo que ocorre todos os dias. Não é algo, irmãos, que todo instante eu estou fazendo, estou realizando, estou pecando, como era antes. Hoje não. Hoje eu entendo, irmãos, aleluia, que é um acidente. De vez em quando eu erro, de vez em quando eu peco, né? Mas não é algo comum na nossa vida, não é mais comum para mim nem para você. Nós precisamos estar atentos. Então, coisas, irmãos, que antes a gente cedia com facilidade, hoje, irmãos, você vai parar, pensar, analisar, e ver se realmente é aquilo que o Senhor tem para a tua vida, e nesse parar e pensar, o Senhor dá tempo de mudar a trajetória, mudar o rumo da tua caminhada. Nós vamos continuar errando, irmãos. Pastor, o que é que significa o batismo? O batismo significa sepultamento. Assim como Jesus, irmãos, ele desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, o batismo significa sepultamento. Quando você desce as águas te cobrem. Você morre ali para o mundo, mas quando você levanta, você ressuscita. E ressuscita, irmãos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Descer as águas é verdadeiramente um sepultamento. Mas acima de tudo, irmãos, é um renovar de Deus na nossa vida e na nossa história. Pastor, batismo, ele é uma ordem de Deus? Sim, é uma ordenança. É uma ordenança da parte do Senhor. Em Mateus capítulo 28, o Senhor diz assim, olha, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança, vá, ensine, batize, faça com que as pessoas desçam as águas.
cumpram realmente a minha justiça, cumpram realmente a minha palavra. Então o Senhor ordena, a palavra do Senhor diz em Marcos assim, que aquele que crer e for, o que, irmãos? Batizado, será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Então, eu creio, pastor, então o que te impede? Qual é o impedimento? Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você crê, você convence, creio, então é só descer as águas do batismo e cumprir aquilo que o Senhor ele tem para a tua vida, cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa história, para a nossa caminhada, em nome de Jesus. Pastor, o batismo ele vai me limpar os meus pecados? Não, quem te limpa os pecados, irmãos, é o sangue de Jesus, que ele já derramou na cruz do Calvário. O batismo, irmãos, ele vai selar a tua fé. É um exemplo, irmãos, é um sinal de que a tua fé é em Jesus Cristo, é no Senhor. Pastor, mas eu fui batizado quando eu era criança, eu também. Mas a Bíblia diz assim, aquele que crer e for batizado, e quando eu era criança eu não cria. Meus pais criam em coisas, né? Mas hoje não, hoje eu creio que Jesus é o Senhor. Então se eu creio, eu preciso descer as águas. Não é o batismo de criança, irmãos, que vai me salvar. E a Bíblia Sagrada não faz nenhuma referência ao batismo de criança. Tanto a minha Bíblia, quanto a Bíblia dos nossos irmãos católicos, não faz nenhuma referência, irmãos, ao batismo de criança. Faz referência, irmãos, ao batismo como o Senhor Jesus, ele também desceu as águas. Então você, querido, que vai se batizar, eu queria que você já se colocasse em pé aí no seu lugar onde você está. Aliás, toda a igreja pode se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. E preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Talvez você não esteja entendendo muita das coisas que estão sendo liberadas sobre você aqui hoje. Talvez você não compreenda o que nós estamos falando aqui para você. Mas o que é importante você sair daqui desta manhã é que o único que pode transformar a tua história é o Senhor Jesus Cristo. É o único. Eu lembro de pessoas, irmãos, que hoje fazem parte do nosso convívio, de pessoas que gastaram o seu tempo em religiões, tentando encontrar uma resposta, tentando encontrar uma saída. Pessoas que gastaram o seu tempo em casas de umbanda, se oferecendo a outros deuses, se dobrando a outros deuses. Conheço pessoas, irmãos, que se dobram diante de imagens, se prostram diante de imagens, tentando encontrar ali uma resposta, uma solução para a sua vida. E deixa eu te dizer algo, a única resposta, irmãos, certa e verdadeira, é a que vem da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele é a resposta para a tua ansiedade, resposta para a tua dor, resposta para as tuas perguntas, resposta, irmãos, para aquilo que você não entende, para aquilo que você não compreende. Jesus Cristo. Nós não estamos aqui falando mal de outras igrejas, viu, irmãos, ou de outras religiões. Não é isso, não é nosso propósito. O nosso propósito é fazer você entender. E esse mesmo Jesus que tem a resposta, hoje ele está aqui, irmãos, de braços abertos, de braços estendidos a você, que talvez não o conheça. E nós queremos fazer isso hoje, nós queremos dar a oportunidade, nós queremos convidar você, irmãos, a receber esse Jesus sobre a tua vida, sobre a tua história. A receber esse Jesus que pode mudar situações, que pode mudar as nossas vidas, que pode transformar a nossa história. Se você entrou aqui hoje pela manhã e sem saber muito o que fazer, aceite esse conselho. Deixa o Senhor tomar conta da tua caminhada, deixa o Senhor tomar conta da tua vida. Você vai ver que as coisas elas vão começar a se encaixar, as coisas vão começar a fazer mais sentido. E como eu faço, pastor? Como é que eu faço para entregar a minha vida ao Senhor? Como é que eu faço para confessar esse Jesus? É simples, é você e Deus.